Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, ao vivo. São 7h05. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa edição de hoje, que traz as principais notícias para você começar esse novo dia. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, né, para você ouvir na melhor hora do seu dia. E ainda logo mais tem reprise na Plena TV. É o Grupo Folha da Manhã de comunicação a serviço aí, né, da informação. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê segunda-feira de calor, 32 graus de máxima, 23 graus de mínima. Não tem previsão de chuva para hoje e essa semana nós deveremos ter a semana mais quente deste verão até agora. A previsão de sexta-feira chegar a 36 graus. Aqui na região. Não há previsão de chuva por enquanto. O programa de hoje recebe com muito prazer o Daniel Coelho. Ele é professor do IFE em Bom Jesus do Itabapoana, é doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e é mestre em engenharia agrícola. Professor, já vamos trazer o seu bom dia, vamos conversar, saber um pouco da sua história e como é que é esse sucesso todo aí que o senhor está fazendo com a produção de cafés especiais, cafés de alta qualidade. O estado do Rio, que já foi no século XIX o maior produtor de café do país, né? Produzimos aqui mais de 5 milhões de sacas de café. Hoje Minas Gerais, né, produz mais de 24 milhões e meio de sacas de café e é um dos maiores produtores do país. Mas o estado do Rio está renascendo aí com esse café de qualidade, e inclusive, né, por conta dessa tecnologia do alimento, que é um outro assunto que nós vamos abordar também, essa ciência e tecnologia do alimento que vem da empresa Júnior Álcales Júnior, né, muito bacana. E a gente vai falar sobre isso também, além de, né, um outro tema muito bacana que eu vi numa entrevista sua, em que você fala sobre o ensino focado no aluno, diferentemente do que se fez até agora, né, e quebrar esse paradigma aí é, né, o grande desafio. Vamos falar também um pouco sobre campos, o potencial agrícola de Campos, até que ponto que você pode contribuir aí para nos ajudar com ideias, com orientações, com técnicas. Vamos fazer essa parceria. Temos aqui o nosso IFE Campos, né, que é um dos maiores do país, tem o Jefferson Manhães como reitor, e a gente está bem perto um do outro então. Aliás, o IFE de Bom Jesus é fantástico nessa coisa de alimentos também, né? Tive a oportunidade de conhecer e de fazer um curso aí muito bacana. Então seja bem-vindo, daqui a pouco traremos aí o seu bom dia. Deixa eu só trazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br e do jornal Folha da Manhã, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também no oferecimento de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Capa do jornal Folha da Manhã de sábado, para você que está ligado aí na Folha FM, manchete principal do jornal: fake news de Carla contra crianças geram repúdio na região e no país. Prefeita de São João da Barra desaconselha vacina contra a Covid em live. Críticas na mídia nacional de políticos e dos especialistas. Alta de casos reflete na rede de saúde pública de Campos. Coisa está complicada, hein?
Bombeiros alertam para riscos no verão. Morte por afogamento em Gruçaí. Capa da Folha ainda. Corpo do Bombeiros atua no litoral da região e alerta para a atenção constante dos banhistas. Rifa na BR-101 para chegar à competição. Equipe de jiu-jitsu apela para ajuda aí, né, dos motoristas da BR-101. Uma luta antes do tatame, sem recursos para a competição. Equipe decidiu vender rifa e pedir doações. Presidente da Alerj fora da corrida governador. É o siciliano. Ele, né, confirma que não vem candidato a governador. O tabuleiro no Rio de Janeiro segue se movimentando. A ação do Ministério Público. Ex-diretor da Canabrava é acusado de sonegação. Buracos na 28 de março são alvos de reclamações. Cobrança por reparos seguem firmes aí nas redes sociais e aqui na capa da Folha da Manhã, né? Depois dessa chuvada aí, o que era buraco virou cratera, e o que era cratera, né, tá interditando pistas aí de várias ruas da cidade. Antigo problema. Prumo agora detém 100% da empresa Supetróleo, transbordo no Porto. Presidente do Goitacás lista medidas para recuperação do Goitão. Parada difícil pela frente aí. E ainda na Folha da Manhã, a voz do milênio se cala. O adeus a Elza Soares, um ícone da música brasileira. É, sem dúvida nenhuma, um exemplo aí muito importante de vida, de determinação, né, de luta, mas sobretudo de muitas vitórias. Deixou um legado muito bom. Funcionários rendidos em roubo de celulares, loja na Pelinca, mais uma. E para fechar aqui a capa do jornal, Maicon Cruz deixa a base, é o vereador, e o Pitbull Rosa, entre aspas, parte para o ataque contra vereador. Sem comentar muito aqui, até porque está tudo no jornal Folha da Manhã, e a gente vai já direto para a entrevista com o professor Daniel, mas o caso aqui pegou nesse final de semana aí nas redes. Só simplificando aqui, resumindo, o Maicon Cruz andou falando que era um vereador independente daqui, independente dali. Pitbull Rosa foi e falou: então se você é independente, tira seus DAS, tudo da prefeitura, acaba com tudo. E aí veio a resposta, né? Os DAS, né, parece que colocaram o cargo à disposição. Está aqui no portal, esse está no jornal Folha da Manhã, e agora no portal do jornal folha1.com.br está aqui, ó, DAS ligados a vereador pedem exoneração em meio à polêmica, né? Eles se irritaram com o posicionamento de Maicon Cruz e em vídeo na internet, Tiago e Juninho Virgílio. Então tá aí, na folha1.com.br você pode acompanhar todo esse caso aí. E ainda, surto de Covid-19 em plataformas das bacias de Campos aterroriza em alto mar. Familiares de trabalhadores embarcados dizem que não têm informações oficiais e preocupação só cresce com o relato de parentes infectados. O negócio está sem controle, gente. Menores furtam residência que fica ao lado de abrigo, onde são internos. Na delegacia, os dois contaram que tinham conhecimento de que o morador da residência estava em viagem internacional. Publicado o resultado final do processo seletivo de educação, e ainda menino de 7 anos foi atropelado na praia de Gruçaí. E o motorista evadiu-se do local. Muita covardia, né? Bom, são essas as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e do jornal Folha da Manhã de sábado, que você confere aí numa banca e também nas casas de todos os assinantes.
No programa de hoje, eu tenho o prazer aqui de conversar, e antes de trazer o seu bom dia, eu quero fazer um agradecimento. Ele estaria até conosco aqui, mas resolveu dormir até mais tarde, um pouco por conta das férias. Nosso querido professor, presidente também, diretor da incubadora Tec Campus, o Henrique da Hora. Um agradecimento sempre a ele, que é uma figura extraordinária no que diz respeito aí à parceria também com este programa. E ele então fez essa ponte para que a gente pudesse conhecer, né, e conversar com o doutor Daniel Coelho, é doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola, com hoje a ocupação de professor do IFE Bom Jesus. Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, é um prazer poder recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os que estão aí nos ouvindo, nos assistindo aí também, aqueles que também não estão acompanhando, né? Para nós é uma satisfação poder estar contribuindo com a divulgação dos nossos projetos, né? Dos trabalhos desenvolvidos pelo IFE Fluminense na região e do impacto social que esses projetos têm proporcionado. Obrigado. Eu que agradeço muito o senhor nos emprestar aí esse conhecimento. Por falar em conhecimento, para que a gente possa conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da sua história, conta aí, né? Precisa ficar preocupado com o tempo, não temos tempo aqui o suficiente, mas conta um pouco da sua história, o começo de tudo aí. Você parece que teve uma passagem também na Finlândia. Eu não sei se foi para ensinar ou se foi para aprender, ou se foi vice-versa. Como é que foi lá essa passagem pela Finlândia? Enfim, até chegar aqui no IFE Bom Jesus, e daí a gente vai desenrolando essa conversa. Bom, eu sou natural de Niterói, né? Então sou fluminense também. E aos 18 anos eu acabei estudando jornalismo, tudo aos 18 anos eu passei no vestibular para a UFV, em Viçosa. E aí lá eu cursei agronomia, emendei logo em seguida no mestrado, em engenharia agrícola, e depois eu fui trabalhar numa empresa de fertilizantes. Rodei um pouco aí por Minas Gerais, mais alguns anos, até que eu fui parar na Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o meu doutorado. E então fiz os concursos aí na época, que tinha bastante vaga para professor. A ampliação da rede federal ainda era muito grande, né? Infelizmente hoje essa ampliação de vagas, ampliação de institutos e universidades está à míngua, né? E então a gente conseguiu acessar, né, por meio do concurso público em 2011, e somos professores aqui no IFE Bom Jesus desde 2011, né? Então já faz aí praticamente 10 anos, né, que estamos lecionando aqui na região. Já estando aqui no IFE Bom Jesus, essa oportunidade de... Aqui eu atuava no curso de agropecuária, e posteriormente surgiu a oportunidade de fundação do curso de meio ambiente. Então nós, em função de termos a formação, né, na área ambiental, começamos a trabalhar mais nessa área de meio ambiente, já que o doutorado é em recursos hídricos. E em função disso a gente começou a desenvolver mais projetos nesse curso. Hoje o curso já está consolidado, e a gente teve a oportunidade em 2014, por meio de um edital da CETEC junto ao MEC, participar do primeiro grupo de professores, que era um programa chamado de educação vocacional, que seria o que é educação técnica hoje, né? Então nós passamos 6 meses na Finlândia, na Universidade de Tampere. É uma universidade específica, é como se fossem os institutos federais aqui no Brasil, mas é uma universidade de ciências aplicadas. Ela tem um papel e um perfil de ensino e de execução de trabalhos e projetos um pouco distinto das universidades tradicionais, que em tese são muito mais teóricas, né, muito mais cientificistas. As universidades de ciências aplicadas têm um foco muito mais na resolução de problemas e apresentação de soluções para situações reais. Então, são muitos projetos em parcerias com empresas. Então, se assemelha muito àquilo que os institutos federais vêm desenvolvendo hoje no Brasil. Então, esse grupo de professores foi para a Finlândia, e além dessa parte de projetos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, principalmente parcerias, né, com o sistema privado, de empresas e etc.,
nós vimos também a questão do ensino totalmente diferenciado, baseado em vários paradigmas, né? São realmente propostas de ensino que fogem muito daquilo que a gente vê aqui no país hoje. Mesmo em universidades, mesmo nos institutos federais, a gente ainda vê muito ensino tradicional, em que o professor sabe tudo e o aluno só fica ali só recebendo, sem participar muitas vezes, o aluno não sabe nada, e o professor é o detentor de todo o conhecimento. E lá é uma proposta bem diferente, lá é uma proposta do se vira, né? Muita resolução de problemas, muitas situações reais do mundo do trabalho são trazidas para a sala de aula, empresas participam desse processo. Em função disso, você tem um desenvolvimento e a formação de alunos com habilidades muito melhores, né? Habilidades que hoje o mundo está exigindo, que é a resolução de problemas, trabalhar em equipe, né? Que é apresentar resultados, apresentar projetos, não simplesmente decorar coisas, né? Como o ensino que a gente vê por aí né? Você decora fórmula, decora datas, decora nomes e responde questões ali numa prova em que você memorizou apenas, né? Aquele conhecimento não foi aplicado, não produziu nada para a sociedade, desenvolvimento algum ali, simplesmente foi feito para participar de uma prova. E aí, em função disso, a gente tem atuado também nessa parte de formação de professores, por meio de algumas partes. A gente, inclusive, tem uma das colegas nossas, eu não sei se hoje ainda está na Secretaria de Educação em Campos, mas ela esteve como atuando na Secretaria de Educação na cidade de Campos, e ela nos chamou para dar uma palestra. Foi até online no tempo de pandemia, mas uma palestra muito produtiva, porque sendo online a gente consegue fazer o engajamento e a participação por meio de aplicativos e algumas técnicas que a gente usa para que as pessoas realmente participem. Você tem respostas ali em tempo real, então foi bem interessante com os professores aí da rede municipal de Campos, né? A professora Suzana da Hora, grande amiga, grande parceira nossa também. E recentemente a gente fundou, eu estive na gestão aqui do Campus Bom Jesus, a gente fundou a empresa Júnior no nosso campus, né, a Alqualis, que é a empresa de ciência e tecnologia de alimentos, onde nós somos professores orientadores, eu mais um outro colega, o professor Hilton Galvão, que também esteve na Finlândia, né? Então, a MOE, que é a equipe que orienta os alunos, já tem uma mente voltada já para o novo, para o inovador, tanto na educação quanto no desenvolvimento de projetos. E a gente vem atuando nessa empresa e culminou, né, no projeto do desenvolvimento da cafeicultura aqui no Noroeste Fluminense, que é o que tem sido o nosso foco de trabalho aqui junto à empresa Júnior, né? Legal. Eu tentei dar um resumo. Não, muito bom, muito bom. Claro. Não, excelente. E aí a gente vai pegar, é claro, que todo esse conteúdo aí e tentar esmiuçar aí e aproveitar o máximo de informação possível, porque a nossa região, ela é agrícola, eminentemente agrícola, né? A gente sempre foi agrícola, a gente tem um potencial no agronegócio, né, de forma em geral. Inclusive aqui no Grupo Folha da Manhã, em 2020, o Aloysio Abreu Barbosa fez, né, com toda a equipe do jornal, fez 11 painéis, desses 11 painéis, 34 entrevistados do que você imaginar da nossa sociedade civil organizada. Professor do IFE, reitores de universidades, diretores sindicais, médicos, profissionais autônomos, advogados, e tudo que você imaginar. Uma coisa, qual é o tema principal desse painel? Dentre vários assuntos, mas o tema principal desses 11 painéis foi como tirar Campos do buraco, porque Campos é uma cidade extremamente bilionária, são 2 bilhões por ano aqui de arrecadação em média. Se você contar a época áurea desse royalties e das participações especiais, Campos bombou, arrebentou, coisa de quase mais de 2 bilhões e meio de arrecadação por ano. E aí Campos fechou o ano de 2020 devendo salário, devendo 13º aos servidores e aquela coisa toda. Então ali, esses painéis foi tipo que uma linha traçada
até para que pudesse colocar um limite também nas promessas políticas, para mostrar que Campos estava numa situação difícil e os caras, né, não saíam aí prometendo nas campanhas e que iam pintar as ruas de ouro. Mas a conclusão desses painéis foi muito interessante, que dentre cortes de gastos da máquina e aquela coisa toda, foi justamente apontar a agricultura como uma solução aqui para o município. Mas eu quero falar disso já, sobre a agricultura, mas antes deixa eu voltar a esse tema e aí explorar um pouco mais esse tema desse paradigma. Como é que você está quebrando? Você já considera que está quebrando esse paradigma aí, desse conteúdo de ensino, onde o aluno ele apresenta a solução para o problema e não apresenta só aquela decoreba? E tem também o lance da cola, porque era tão bonzinho quando a gente colava a resposta certa. Não sei se você já colou. Mas era tão bonzinho. Falam que quem não cola não sai da escola, né? Aí, rapaz, agora tão ruim quando a professora pega aquela cola do sujeito. Ô, pai, dá uma sensação de arrependimento terrível. Por que não estudou? Mas aí, quer dizer, a gente cola, mas quando surge o problema aqui, na vida real, eu não vou ter cola para poder resolver meu problema, eu vou ter que ter experiência. Como é que você está quebrando esse paradigma, então? Essa questão da cola é interessante, porque ela passa por vários aspectos, inclusive até por aspectos éticos, né? Uma vez que você tem uma relação professor-aluno, e essa relação no ensino, ela precisa ser baseada em confiança. Aliás, como qualquer outra relação, né? Uma relação de trabalho, uma amizade, que seja baseada em confiança. Então, em tese, quando um professor pega alunos colando ou burlando as regras que foram estabelecidas ali, você tem uma quebra de confiança. Então, é uma situação complicada, uma situação chata, né? Alguns professores querem punir, muitas escolas possuem até regimentos, né? E etc. e tal. Eu tive uma experiência, eu estudei fora também, durante a faculdade, no intercâmbio, e lá eu estudei na Universidade da Flórida, em Gainesville. É muito famosa pelos Florida Gators, um time de futebol americano e etc. E lá, toda prova que se faz, na capa da prova, tem um documento em que você assina, e o documento fala basicamente assim: em minha honra e glória e pela preservação de meu nome e minha imagem, eu admito aqui que não usarei nenhum método ilícito para realizar esse exame, não seja somente os meus conhecimentos adquiridos. Então, você assina algo em nome da sua honra e da sua glória. É algo muito sério, né? A gente não tem isso aqui no Brasil. Eu nunca passei isso para assinar. Mas a respeito da cola, eu percebi que, independente das técnicas que a gente utiliza e etc., vira as costas, o aluno vai virar para o lado, vai perguntar e etc. E o que é interessante é que, se a gente for fazer um exercício, nós, como profissionais, nós também colamos o tempo todo. Porque você pegar um engenheiro, ele não faz projeto da cabeça. Ele vai pegar um livro, ele vai pegar um artigo, ele vai ligar para um amigo, né? Você pega um advogado, ele não faz uma defesa da cabeça dele. Ele na rede, pega um pedaço de papel, um lápis e começa a escrever. Não, ele vai consultar livros, ele vai consultar autos, ele vai consultar processos, consultar outros colegas, né? Da mesma forma, médicos, enfermeiros, etc. Às vezes tem um problema ali que a pessoa nunca enfrentou, ela vai, poxa, mas eu tenho uma amiga minha que é enfermeira há não sei quantos anos, eu vou ligar para ela. Uma nutricionista, nossa, tem uma amiga minha que já trabalha, uma professora, eu vou colar com ela. Então, na prática, isso é uma cola. Né? O que nós profissionais fazemos depois de formados, a execução dos nossos trabalhos, é uma cola. Então, uma coisa que eu fiz nas minhas provas, nas minhas atividades, é o seguinte: pode trazer o que você quiser para fazer a sua prova. Tudo. Anotação, livro, folha, relatório, mãe, pai, cachorro, você pode trazer o que você quiser. Então, eu simplesmente deixo os alunos lá e vou tomar meu cafezinho, né? Como eu gosto bastante, estou aqui tomando meu cafezinho também. E eu deixo. Então, eu falo com eles: olha, na vida vocês vão precisar consultar informações, consultar pessoas. E aqui eu trabalho para isso. Muitas vezes eu faço prova em dupla, faço prova em equipe, entrego a prova para ser feita em casa. Por que não? O aluno pode fazer de madrugada, se ele prefere dessa forma, ele pode fazer à noite, ele quer dormir de tarde, ele dorme. Né? Por quê? Porque
geralmente projetos você tem prazo, você tem tempo para fazer. Então, eu vejo que essa forma, vamos dizer, da cola institucionalizada, né, da cola oficial por meio de consultas, é uma forma interessante de você trabalhar, porque eu brinco com o pessoal que a primeira lição que eles aprendem na minha prova é que prova de consulta não se estuda na hora. É a primeira lição que eles aprendem, porque é prova de consulta, moleza, chega na hora lá chega na hora eles não sabem nada e um monte de gente vai mal, porque acha que na hora você vai achar onde está a resposta e responder. E não, né? Na verdade, você tem que estudar previamente, saber onde elas estão, e aí você vai falar, opa, isso aqui está no capítulo 2, isso aqui está na página 37. Opa, eu li isso aqui, está aqui, ó, pá. Né? E você vai conseguir resolver. Porque não adianta você ter o conhecimento em mãos, tudo memorizado, se você não sabe aplicar ele. E as minhas provas são conhecimentos aplicados, resolução de problemas, né? Então, é um exemplo. O João está trabalhando no laboratório e chegou uma amostra para ele de água assim assado de uma empresa de laticínios. Pronto, ele vai fazer análise. E aí, se o João nunca analisou uma amostra de água de laticínios, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai manejar essa água? Será que é igual analisar uma água de efluente doméstico? Será que é igual analisar uma água potável, uma água de poço, uma água de rio? Ele vai ter que correr atrás de informação, né? Vai ter que ir aos livros, vai ter que buscar um técnico mais experiente, etc. Então, essa forma da cola eu acho que eu já consegui resolver, né? Pelo menos é uma proposta, né, para tentar resolver isso aí. É uma proposta. Mas tem muitos colegas que são resistentes, muitos colegas não. A prova é tradicional, não pode olhar para o lado, não pode piar, não pode fazer nada, senão eu tomo sua prova, né? Quer dizer, eu acho que cabe a muitos professores pensar no novo, né? Pensar que há outros caminhos, que há outras propostas, né, nesse sentido. Sobre essa, aí você me levantou a dúvida, eu fiquei até gaguejando aqui agora. Mas se eu tenho acesso a todo esse material, eu não vou estar decorando, eu vou estar só no Ctrl+C, Ctrl+V? Não seria isso, não? Não, na verdade não. Na verdade não, porque você não vai ter perguntas como, por exemplo, em que data foi descoberto? Você não tem aplicação nenhuma nisso, né? Você tem uma decoreba, ele vai achar o livro, a data foi 1500, tal, pronto, vai responder. Então, você, no meu caso, você não vai ter lá assim, o que é análise de pH? Não vai ter isso. Agora, ele vai ter que saber que a análise de pH precisa ser feita primeiro do que todas as outras, porque ela tem um prazo muito curto para ser realizada. Então, eu posso colocar dentre as análises que precisam ser realizadas, quais as análises que você vai fazer primeiro nessa amostra? Ele precisa saber que algumas análises você perde a amostra. Tem análises que você consegue recuperar a amostra. Então, por exemplo, uma análise em que você precisa fazer titulação, você vai ter essa amostra e vai jogar um ácido ou uma base nela para fazer uma titulação. E essa amostra vai estar contaminada com esse ácido, com essa base. Ela não vai poder ser analisada, mas ela vai ter que ser jogada fora. Será que eu tenho amostra suficiente para fazer todas as análises? Ou eu vou precisar reduzir um pouco a quantidade de análise, né? Então, essa é uma situação. Um exemplo, algumas análises utilizam um volume fixo, né? Você utiliza 20 ml para fazer a análise. Aí chegou no final só 5 ml para fazer a análise. Eu posso ou não fazer a análise só com 5 ml? E fazer uma correção matemática em cima do resultado? Eu posso fazer, porque a fórmula, né, por exemplo, essa fórmula, né, ela, por exemplo, é calculada em função do volume utilizado na amostragem. Se eu usei 5 ml, eu vou jogar 5 ml na fórmula e vou ter um resultado da mesma forma que eu faria com 20 ml. Então, eu consigo corrigir. E tem aluno que fala, não é possível, porque como é que fala? A norma fala em 20 ml. Uai, mas aí eu vou ter que ligar para a empresa novamente e lá na empresa coletar mais um pouco de amostra por causa de 15 ml, eu não vou conseguir resolver o problema. A empresa vai falar, pô, mas que cara ruim, não conseguiu resolver o negócio. Eu vou ter que tirar meu técnico, coletar mais amostra, gastar um motoboy, gastar um frete para mandar a amostra para ele de novo, porque ele não preservou a amostra, entendeu? Então é diferente de chegar e falar, não, o que é pH? Isso aí todo mundo sabe, eu quero saber como é que ele vai aplicar o resultado do pH na prática, né? Então, não é Ctrl+C, Ctrl+V nesse sentido, entendeu?
Você citou o exemplo da data do descobrimento do Brasil, mas não é a data, é o conteúdo da data e de que forma a coisa se desenvolveu. O que acontecia no mundo da época, né? Por que vieram para cá? O que eram os interesses em novas áreas, em novas terras? Como era o comércio? Havia perigos de guerra, né? Ou seja, é todo um contexto que desemboca no que aconteceu. E aí vai ter coisa que até pesquisando vai ser difícil. Você mesmo colocou aí um material para pesquisa. Você tem lá 20 ml, né? 20 gramas, 20 ml. Será que sobrou 5%, um quarto? Será que com esse um quarto eu posso fazer o teste e então proporcionalizar a coisa, o resultado? É interessante sim, eu acho que vale sim. Agora, eu não sei, você se sente sozinho nessa luta, já que você falou que alguns colegas são resilientes, são resistentes aí a essas mudanças, ou vale a pena, mesmo sozinho, seguir nessa luta de quebrar esse paradigma? Inclusive nos Estados Unidos já existem pesquisas, e não só na América, mas fora, né, de que as crianças começam a desenvolver melhor o raciocínio a partir de um determinado horário do dia. Ou seja, começar a estudar 7 horas da manhã é muito cedo. Em alguns casos você tem que acordar às 5h30, 6 horas para chegar na escola às 7. Então, quer dizer, é muito cedo para determinada idade e o cérebro não está nesse pique todo aí de absorver aquelas informações todas. Tem uma série de mudanças. Nessas mudanças você se sente meio que sozinho aí? As mudanças elas impactam em outros níveis até que eu vou chegar nele. A questão de me sentir sozinho, eu cheguei a alguns pontos, me senti sim, mas a gente costuma falar que em educação você precisa trabalhar sensibilização. Porque educação, como eu disse, é processo, é relacionamento. Então, não adianta chegar para um professor e falar, você está todo errado. Eu tenho que apresentar para eles um outro lado, uma outra história, e ele tem que começar a perceber que existe um outro caminho. Ele pode querer trilhar ou não. Mas sabe o que é que ocorre com a maior parte das pessoas? É muito confortável você fazer o que você sempre faz, porque você já tem suas aulas prontas, seus slides prontos, você já tem suas provas prontas, seu conteúdo todo pronto. Então você vai mexer nisso para quê? Aquela famosa, não mexe com quem está quieto, né? Já faço isso aqui há 20 anos, não mexi em nada não. Mas é interessante você ver o engajamento dos alunos, como é diferente, você vê uma série de desenvolvimentos, alunos que às vezes depois entram na faculdade e falam, poxa, professor, aquele trabalho que a gente fez naquela matéria, nossa, fez uma diferença total. Eu vou dar um exemplo aqui nisso. Essa questão dos novos paradigmas, quando você trabalha com educação, você trabalha com educação baseada em habilidades e competências. Porque se você for parar para pensar, o mundo hoje exige de nós habilidades e competências simples. Então, por exemplo, qualquer pessoa hoje que trabalha numa empresa, ela precisa fazer um relatório. O chefe, né, o líder daquela empresa ali vai chegar e vai falar, eu quero um relatório mensal de atividades. Ela vai ter que saber fazer um relatório. Aí nesse relatório, ela mal sabe escrever, aí vai entregar um relatório, igual tem aluno aqui que entrega às vezes, que o aluno chega no curso técnico, entrega um relatório na folha de caderno à mão. Aí eu pergunto para ele, se você estivesse trabalhando, você ia entregar para o seu chefe um relatório, uma folha de caderno? Você não teve o trabalho nem tirar aquelas rebarba folhinha que você destacou do caderno? Aí eles ficam sem graça, não, professor, não entregaria não. Então por que você está entregando isso aqui para mim? Aí eles ficam sem graça, pedem desculpa, vão lá e refazem. Eu não tenho acesso ao computador, mas a escola tem computador, ele pode ficar na escola, ele pode chegar mais cedo, no horário de intervalo e lá fazer, né? Então, por exemplo, quando você for trabalhar com eles na disciplina de informática básica, eu não quero saber se eles sabem programar, não. Eu quero saber se eles sabem formatar um documento no Word, colocar um parágrafo, um número de página, uma capa, inserir uma figura. Porque é isso que eles vão precisar fazer na vida profissional deles. Fazer uma tabela, fazer um gráfico, é isso. Né? Pegar uma planilha do Excel e fazer uma tabela e gerar um gráfico a partir daqueles dados.
e mais importante, não só gerar o gráfico, mas interpretar os dados, interpretar o que o gráfico está dizendo, né? É isso que é necessário. Eu não quero saber se ele... Pode ser que tem colegas aqui que lecionam e que exigem que os alunos façam planilhas dinâmicas, automatizadas e tal. É uma proposta interessante, mas nem na faculdade você tem pessoas que sabem isso. Eu vou exigir disso um aluno do curso técnico que saiba fazer isso. Pode ser que ele saiba ou precise fazer isso lá na frente, mas aí ele vai saber onde correr atrás da informação para ampliar o nível de conhecimento dele, né? Aí, quando a gente considera habilidade e incompetência, a gente pode fazer um raciocínio simples. Por exemplo, eu posso definir que a competência para aquele aluno seja andar de bicicleta em linha reta por 10 metros. Ele precisa andar de bicicleta, né, por 10 metros em linha reta. Essa foi a competência que exijo desse aluno. Então, ele vai treinar para que ele consiga completar esse objetivo. Ocorre que existem alunos que têm, muitas vezes, dificuldade de equilíbrio, porque ele pode ter, por exemplo, labirintite. Então, ele não vai conseguir se equilibrar numa bicicleta. A gente pode falar que existem alunos amputados, que muitas vezes não vão conseguir controlar um guidão ou não vão conseguir pedalar. Eu posso ter alunos com deficiência visual que não vão conseguir enxergar a linha, não é? Da mesma forma, eu vou ter alunos que vão andar de bicicleta, de linha reta. Eu tenho alunos que vão andar não só 10 metros, mas vão andar 100 metros. Ou seja, eles vão além daquela competência. Eu tenho alunos que vão andar empinando numa roda só. Então, eles vão muito além daquela competência. E aí são aqueles que se destacam na competência. Eles cumprem a competência, o objetivo, mas eles vão muito além. E da mesma forma, essa competência pode ser adaptada para aqueles que, por algum motivo, não conseguem cumpri-la. Como eu disse, um aluno amputado, um aluno deficiente visual. Então, essa competência, ela é baseada em várias habilidades. Ou seja, ele precisa ter equilíbrio, noção de espaço, ele precisa ter um vigor físico para promover força no pedal da bicicleta e poder pedalar. Então, a gente trabalha várias habilidades com os alunos para que eles consigam concluir aquela competência. Então, na educação, é dessa forma. Eu vou trabalhar com ele, né? Como escrever um relatório? O que eu escrevo nesse relatório? Então, eu vou trabalhar as partes do relatório, a introdução. Mas eu vou decorar isso? Não, eu vou lá no campo, faço uma atividade com eles, qualquer. Por exemplo, coletar uma amostra de solo para enviar para um laboratório. Eu vou chegar a essa amostra, vou botar essa amostra num saco de supermercado, qualquer, sem identificação. A amostra veio de onde? Foi coletada quando? Como? Para que eu coletei essa amostra? O que eu preciso colocar de informações nesse formulário para que o laboratório possa fazer análise? Eu posso pegar qualquer sacola, eu vou pegar uma sacola que veio carne dentro, então essa amostra já vai contaminada com sangue, com carne. Eu tenho que pegar uma sacola limpa, eu tenho que pegar uma sacola especial. Então, isso tudo precisa ser colocado para o aluno. E no relatório ele vai relatar, ele vai escrever o que ele fez, ou seja, um relatório de atividade. Isso é prático, isso é conhecimento aplicado, né? Então, é dessa forma que a gente busca trabalhar esses conhecimentos, né? Pegar o conhecimento e aplicar ele em situações que realmente ele vai usar na vida, no mundo do trabalho, né? Na vida dele. E eu fico aqui na torcida, porque eu gostei muito, acho bacana a ideia. Porque é muito bom você falar assim, porque as faculdades, as universidades estão trabalhando muito na extensão, na pesquisa, na coisa, né? Aí você vai ver da parte da extensão o que é que de fato a comunidade está se beneficiando, participando, né? Desse tipo de proposta que acho que o principal, a gente fala muito aqui, Campos tem esse parque universitário fantástico que o senhor conhece, tem mais de 25 mil alunos aqui, tanto rede pública, privada, coisa que é gigantesca, né? Então você vê, é preciso que se explore isso de uma forma que a comunidade também ganhe, que a comunidade também tenha acesso a esses benefícios desse parque universitário com programas, com ações, e eu acho isso muito, muito bacana, muito importante. Bom, professor, eu vou pedir licença ao senhor rápido. Claro. Sim, pois não. Sim? Eu preciso fazer um intervalo. Depois eu vou falar, depois a gente volta, né?
Pois não, pode falar. Depois a gente volta. Depois a gente volta nesse assunto, então, um pouquinho. A gente volta nesse assunto. Sim. Pra gente saber. Porque você faz uma pesquisa aí de um grão de café aí, uma semente de um pé de café, perfeito. Mas a comunidade não tem acesso àquilo. Aquilo está fora da realidade da comunidade. Então, para a gente ver o resultado daquilo na prática, lá no homem do campo, na lida do dia a dia, enfim, e nós vamos falar sobre isso então no próximo bloco, e a gente fala um pouco sobre essa empresa Júnior Alcalis, Júnior também, né? O programa faz uma pausa. Alqualis Júnior, perdão. Nós vamos nesse intervalo então rápido, suficiente para a gente só tomar um cafezinho aqui no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes.